Salve, muito boa noite. Nós de novo aqui no Frente a Frente, hoje com o professor Cristóvão Buarque. É um político que tem uma experiência muito ampla em vários setores da vida brasileira, foi reitor da UNB, uma importante universidade daqui de Brasília, talvez a universidade de Brasília realmente, é a UNB, e também ele foi governador daqui do Distrito Federal e foi senador. Hoje é escritor e é professor aposentado, né? Eu cito muito o professor Cristóvão. Eu lembro que ele disse que o diploma universitário era um passaporte de vida fácil. Ele falou também sobre a internacionalização da Amazonas. Ele, fora do Brasil, respondeu que aceitaria a internacionalização da Amazonas se internacionalizassem também as ogivas nucleares, o Louvre, a Tour Eiffel, a Torre Eiffel em Paris e vários outros setores que devem ser internacionalizados de tão importantes que são, mas ninguém fala nisso, só fala na internacionalização da Amazonas. E também sobre faculdades. Numa das entrevistas, eu perguntei se ele não estaria preocupado com a multiplicação, a criação de várias faculdades pelo país. E ele dizia, eu estaria muito preocupado se fosse a criação de vários botecos, né? E, por último, senador, eu achei muito importante quando, lá atrás, o senhor foi para a tribuna do Senado dizer que se o Brasil estivesse na lista da FIFA como um desclassificado, como está na educação, agora em último lugar, haveria uma revolução no país. Mas como é educação, não há tanta preocupação. E olha, nós estamos maus em educação, viu? Quem dera a gente estivesse igual à FIFA. É isso mesmo. Eu fico contente que você lembre isso. É bom a gente ficar contente quando alguém se lembra de uma frase. É um é o contrário. Eu lembro de vários. Isso não foi treinado, não. Não foi surpresa para ele. Mas, olha, ninguém esquece 1950, quando o Brasil perdeu 2-1 para o Uruguai. Não esquece 7-1 para a Alemanha. Nós perdemos para o Uruguai agora em educação de base. Daqui a uma semana... Mas ganhamos da Argentina, né? Ganhamos da Argentina... Ficamos em último lugar. Momentaneamente. Porque a Argentina, se encontrar, criar coesão, volta a ter uma boa educação. Como o Chile. Olha, as frases que você gosta de citar. Cite uma. O Chile não demorará muitos meses, ou no máximo anos, para ser um país muito bom. Outra vez. Porque tem uma economia sólida e tem uma política de diálogo. Vão encontrar caminho rapidamente. Pois bem, a gente não se incomoda com a educação. Por quê? Quer ver um exemplo? Todo ano nós ficamos olhando para Zurique, quem vai ganhar a bola de ouro. Ninguém olha para Estocolmo, onde sai o prêmio Nobel. Nós temos uma deformação, talvez, nós todos os brasileiros, de que não somos os melhores do mundo em educação, em produção intelectual. É como se fosse dado. Somos o país da chuteira, não somos o país do cérebro. Essa é uma das causas da educação estar ruim no Brasil. Há uma tese sobre isso, né? O país de operários, aí joga melhor basquete. Não tem uma relação sobre isso? Não, tem um jogador francês que uma vez disse, é fácil explicar por que o Brasil tem bons jogadores. É que eles, em vez de ir para a escola, vão para o campo de pelada. Eu achei até uma frase muito ruim desse jogador, que eu não me lembro do nome. Mas até isso eu acho que a gente vai perder daqui a algum tempo, porque campo de pelada já não querem ir, porque tem bala perdida. Campo de pelada vai ser cada vez mais dentro de uma escola. Então, se a gente não colocar todas as crianças na escola, nem bons futebolistas a gente vai ter no futuro. O senhor foi ministro da Educação e agora o ministro da Educação, Abraham Weintraub, diz que esse é um resultado do PT, que ficou 14 anos no poder. Quer dizer, esse PISA... senador, eu queria até acrescentar que eu fiquei satisfeito que, pela primeira vez, não houve contestação da mensagem, e sim um debate sobre o que ela traduz. Então, ninguém questiona o PISA. Eu achei isso uma evolução. É uma evolução. É uma evolução. Ninguém questionou o PISA. Mas, enfim, dizendo que isso é culpa de trás. O senhor foi ministro, o senhor identificou essa bomba que estava armada, que está armada ainda? E falei muitas vezes. Eu não digo que é culpa do PT, é culpa de todos nós, inclusive do PT. Aliás, eu diria, mais do PT até, porque é quem ficou mais tempo. Mas eu fiquei 1 ano no Ministério, eu tenho uma parcela de culpa. A única defesa minha é dizer, eu tentei.
Eu fui o ministro da erradicação do analfabetismo e da federalização da educação de base, para que um dia o filho do pobre estude numa escola tão boa quanto o filho do rico, igual a da Finlândia. Então, eu tentei. Um anozinho, não deu. Mas nós estamos há séculos construindo esse PISA. Mas vamos esquecer os séculos. 26 anos, nós, os democratas progressistas, estivemos no poder. É um quarto de século. É um quarto, quase, da República inteira. Nós não fizemos o dever de casa. O senhor está contando o governo Sarney? Não, eu nem ponho Sarney nem Collor. São democratas, Sarney e Collor. Foram um governo democrata. Eu ponho de Itamar a Temer. Todos esses estiveram envolvidos não só na luta pela democratização durante o regime militar, Collor e Sarney só entraram depois, mas são presidentes, todos esses, que têm uma tradição de luta por reformas, que têm tradição de luta pelas conquistas progressistas. E falharam na educação? Falhamos em diversas coisas, mas a educação de base, sobretudo. O ministro Weintraub me disse que há investimentos na educação, mas não só per capita, mas como volume, é um volume muito grande de investimento na educação, comparável a vários países que estão melhores no PISA. E ele disse que o Ministério da Educação se transformou numa grande folha de pagamento. Quer dizer, eu imagino que ele esteja falando das universidades, né? Sobretudo da cidade. É por isso que eu sempre defendi, e quase convencia o presidente Lula, antes dele assumir, de ter um ministério só para a educação de base. As universidades terão o seu ministério, mas como a gente já tem muitos, põe na ciência e tecnologia. Enquanto o Brasil não tiver um ministério da educação de base, e essa não for uma tarefa do presidente da República, o presidente não trouxer para o seu colo o problema da educação de base, nós não vamos ter uma boa educação. Mas precisa mudar a Constituição, né? Não precisa. Não tem 540 escolas federais. Escolas técnicas, Colégio Pedro II. Quem é que proíbe o governo federal de abrir uma escola em algum lugar? Não, mas vamos supor que precise. Por que a gente não muda a Constituição? O Instituto, por exemplo, ter dentro de um Instituto Federal, ter uma escola de educação? Não. A minha proposta, e eu lutei muito, continuo, é de que o governo federal deveria ir adotando todas as escolas de uma cidade. Eu me lembro que o senhor falava se tem Correios, se tem Caixa Econômica, se tem Banco do Brasil. São iguais em todos os lugares. Agora, essa proposta de federalização não pode ser por decreto, como a princesa Isabel fez uma lei. Nem pode ser rápido. É um projeto de 30 anos. Nós ficamos 26 anos, já poderíamos ter começado isso. Poderíamos ter avançado. Tem que ser um projeto de 30 anos. Em 30 anos, a gente faz em todo o Brasil um processo de federalização. Menos que isso não dá. O dinheiro é curto, não tem professor, não tem como fazer. Mas se o governo adotasse 100 cidades, todas as escolas dessa cidade terão uma carreira federal de professor, como o Banco do Brasil. As escolas terão o mesmo padrão. Em 2 anos a gente faz nossa cidade pequena. Em 2 anos. E aí em outras e outras. Eu não vejo outro caminho. Agora eu tenho acompanhado isso do PISA, todo mundo fala, é preciso investir no professor. Como? No município pobre. Como? A gente vai sempre ter a desigualdade. Tem que ter um processo de federalização, que começa com o Ministério da Educação de Base e com uma estratégia nacional. Agora, veja que esse ministro que está aí, ele errou ao dizer que foi o PT. Ele ia dizer todos os governos antes do Bolsonaro. O PISA não é culpa do Bolsonaro, não. Não, ele é de 2018, vai ser daqui a alguns anos. Né? Vai ser daqui a alguns anos. Um dos capítulos desse meu livro... Eu até fui querendo perguntar para o senhor se a Terra é mesmo redonda ou plana, mas... É uma boa pergunta, mas eu vou guardar para responder outras. Veja bem, eu começo a minha análise nesse livro sobre onde nós erramos, dizendo que uma vez eu vi num jornal uma foto do presidente Lula acocorado, agachado diante de crianças pobres em Toritama, Pernambuco. Eu aí peguei um avião e fui lá, 1 mês ou 2 depois. Conversei com as crianças, visitei as crianças. Fernando Henrique já estava no governo há mais de 10 anos. Fernando Henrique e Itamar. Já era culpa deles, então. Eu fiz uma carta para o Lula.
já não era do PT, já não estava ministro, obviamente, e dizendo, presidente, isso aí não é culpa sua. Daqui a 10 anos vai ser. E olha aqui como fazer. E já tem quanto tempo? Isso foi em 2005. Uhum. Eu esperei 10 anos e voltei lá. Aí já era culpa? Aí já era culpa do Lula. Eu voltei lá 10 anos depois. E aqueles meninos que estavam ali, nenhum tinha terminado a 5ª série. Nenhum sabia ler, de verdade. Tinha uma menininha de 6 anos. Quando eu cheguei lá, ela tinha já 16. E já tinha um filho de 1 ano. Então, aí já foi culpa do Fernando Henrique, do Itamar, do Lula, da Dilma, quando eu fui lá depois de 10 anos. A culpa é nossa. Aliás, vamos falar com franqueza, a culpa é de todos nós brasileiros, mais dos políticos, mais dos democratas progressistas e mais do PT, porque é quem ficou mais tempo. Mas não é só do PT. Mais um erro do ministro. Olha, nós estamos falando aqui do PISA, que é um sistema de avaliação de alunos, uma prova mundial com os mesmos critérios de avaliação de leitura, ciências e matemática. O Brasil vai muito mal em matemática e ciências e melhora um pouquinho em leitura, mas mesmo assim está terrível em todos os resultados. É normal dizer que o futuro está aqui batendo a porta e vai precisar de habilidades específicas, profissionais com habilitações muito boas, e essa tragédia para o futuro ela será muito maior, porque a previsão é de que a inteligência artificial, a automatização vai criar uma horda de pessoas, não é desempregadas, não, é inexistentes e dispensáveis. Há comparações, inclusive, com a escravidão, dizendo que eles serão piores do que os escravos, porque os escravos ainda tinham mão de obra de graça, barata, mas tinha mão de obra. E esses desenganados, desempregados e descartáveis não terão nem isso, quer dizer, uma população pior do que a de escravos. Veja bem, se não houver qualificação para operar o futuro, não haverá. E esse PISA que nós estamos colocando aqui avaliou o Brasil de tal maneira, senador Cristóvão, que os melhores alunos brasileiros, os que frequentam as escolas mais caras do país, eles estão em pé de igualdade com os piores alunos da comunidade econômica europeia, né? É bom, né? É um bom aluno aqui para o Brasil, mas no nível mundial é horrível. E dirigentes de escolas estão dizendo que o grande concorrente das melhores escolas brasileiras estão fora do país. Quer dizer, a classe média e a classe alta se resolve, manda os filhos estudar no exterior. Quer dizer, é um futuro já que começa a ser comprometido, né? E vou dizer outras coisas piores que não aparecem diretamente. Nem todos estão sendo avaliados, são avaliados os que estão na escola. Os que nem entram, e nós temos uns 3 milhões... Esses que são inexistentes. Que nem entram. Segundo, a desigualdade está aumentando. Sim. Essa é outra coisa imperdoável. A média é baixa, mas a desigualdade entre os melhores e piores é muito grande. Essa é outra coisa imperdoável. Nós, democratas progressistas, ficamos 26 anos. Esse ministro que está aí, ele precisa lembrar que o presidente dele ficou 28 anos no parlamento. O presidente dele é culpado também do PISA, porque era deputado. Como eu, era senador, me sinto culpado. Pois bem... Mas o senhor brigava lá, claro, né? Claro, mas não tive competência para fazer as coisas funcionarem como eu queria. Tive capacidade de imaginar como deveria ser. Então, é pior. Agora, o desprezo à nossa educação tem a ver com a escravidão. Primeiro, é porque não faz parte do nosso imaginário sermos bons em educação. Não faz. A população brasileira não está querendo ser campeã da educação. Segundo, nós tivemos 350 anos de escravidão quando os filhos dos escravos não iam à escola. Isso ainda está na cabeça dos brasileiros de que filho de pobre é uma escola diferente de filho de rico. Até os pobres acham isso. Isso é uma coisa que você falou em escravidão, está relembrando. Pouca gente sabe que nos navios negreiros tinha um marujo para não deixar escravo pular no mar. Sabia disso? Para não se suicidar. Porque se o escravo suicidasse, era um prejuízo para o dono. Hoje a gente não tem ninguém para impedir que as crianças abandonem a escola. Eu não estou dizendo que seja impedir, como faziam os marujos, escravocratas, bater. Não, é fazer a escola tão boa que ninguém saia da escola. Quer ver uma coisa? A Constituição brasileira diz que educação é um direito.
Então, quem não quiser estudar, não estuda. Educação não é um direito um apenas, dever. é um vetor do progresso. É uma obrigação, um dever, como você disse. Então, nós não temos essa consciência ainda. E, finalmente, o que o PISA às vezes não mostra bem, ou a gente não está percebendo, é que os outros países estão melhorando mais rapidamente que a gente. Nós não só estamos ruins, nós estamos ficando para trás. Eu acho que o único que caiu um pouco foi a Argentina. Eu não sei nem se a Síria caiu, porque a Síria parece que não entra no PISA. Você sabia que durante todo o período da Guerra Civil... Acho que o Brasil Civil... melhorou um pouquinho, né? Sim, mas os outros melhoram mais. Melhoraram mais. Então, a gente não pode se contentar em melhorar. Nós somos lanternas e os outros melhorando. Vamos ficar para trás. Você falou, daqui a algum tempo, quem não tiver boa educação não vai ter emprego, vai ser descartável. Não vai ter atividade, não é? Não vai ter atividade. País também fica descartável. O Brasil pode ser um país descartável entre as grandes potências. Sempre com o terreno que a gente tem, o território, vamos ser importantes para produzir comida para os outros. Mas você vê como é problemático? Agora mesmo, a carne está ficando impossível para nós. Por quê? A gente produz para os chineses. E não tem outro jeito. Vai ter que respeitar esse mercado internacional. Até porque, se a gente não respeitar, desemprega o povo lá do Centro-Oeste. Então, se nós não formos campeões em educação, e se a educação não for igual para todos, e não é por causa de justiça apenas, não. É porque cada cérebro fora da escola é uma perda para o país. Não é para aquele menino só, é para o país inteiro. Para o conjunto. Né? E eu não vejo outra saída a não ser esse processo de federalização numa grande estratégia de longo prazo. E aí é que vem o pessimismo. Nós estamos dispostos a tirar dinheiro de estradas para botar em escola? Eu fui à Irlanda uma vez. A Irlanda era um país igual ao Brasil, de ruim em educação, até os anos 70. Atualmente é dos melhores. E tudo isso veio de um grande acordo entre políticos, empresários e sindicalistas. Daqui para frente, eles decidiram nos anos 70, quem for o governo mantém a educação como prioridade. Eu soube que isso era numa cidade chamada Cork. E aí eu quis ir lá. O embaixador do Brasil, o embaixador Stanley, me disse, não dá não, é muito longe. Tinha um mapa da Irlanda. Ele disse, embaixador, aqui não tem nada longe, é uma pedra no mar. A gente vai de manhã e voltar de tarde. Eu disse, não, as estradas são muito ruins. Eu aí disse, como é que esse país que já tem as escolas tão boas, as estradas são ruins? Ele olhou para mim e disse, é por isso, senador. Eu demorei um pouquinho a entender. Aí ele disse, eles botaram todo o dinheiro nas escolas. Agora vão fazer as estradas. Isso no Brasil vai ser difícil pegar. Porque nós políticos, aliás, eu nem me considero político mais, os políticos, mas nós, vamos dizer, estão pensando no voto. E a educação de base não dá voto. Por isso que nós, democratas progressistas, especialmente o PT, foi muito bom para aumentar o número de universitários. Mas não foi bom para aumentar o número dos que terminam o ensino médio de qualidade. O resultado é que tem um número grande de universitários, mas não conseguem se formar, porque não tiveram educação de base. Pois é, as raízes do problema. Nós estamos aqui no Frente a Frente com o professor Cristóvão, uma conversa muito boa aqui nesse Frente a Frente direto aqui de Brasília. Nós vamos agora no intervalo de 2 minutos e já estaremos de volta em seguida.